Aqui, ó. Tá aqui no lugar do doutor, ele não vem. Carlos Antônio de Castro Lopes, Evandro José Clóvis, João Cipriano, Joaquim Benedito de Almeida, Marcos Martins, Otávio Júlio Gonçalves Filho, Pedro Adélio, Renato Augusto, Rita Edith. Solicito que os senhores vereadores se coloquem de pé. Havendo número legal, declaro aberta a sessão e vamos iniciar os nossos trabalhos. Convido para dar entrada ao plenário nosso excelentíssimo senhor vice-prefeito Joaquim Carlos Perota, representando o Executivo Municipal. Registrar a presença dos diretores do departamento, a Lília, o Tiago, o Gilson, o secretário de comunicação, a Regina, presidente do Conselho de Idoso, e os cidadãos aqui presentes também. Bruno, falei Bruno. Convidar também o senhor Tiago, fazendo parte aqui, Tiago, vai apresentar os trabalhos. Tiago, vou te receber, não, que você é novo. Chamou logo quando eu estava ali, né? A presente audiência pública foi solicitada pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal através do ofício número 6/2015 e convocada no dia 11 de fevereiro de 2015, tendo como objetivo demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais no âmbito do Poder Executivo Municipal do primeiro quadrimestre do exercício de 2015, conforme dispõe o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Esclareço ao convidado que será concedido o prazo, Thiago, conforme ontem, 20 minutos sendo prorrogáveis, se você assim entender. Também, os cidadãos que fizeram a inscrição poderão fazer uso da palavra por até 2 minutos. Falarão no microfone já localizado no parapeito. Para iniciar aqui os trabalhos da audiência, concedo a palavra ao nosso excelentíssimo vice-prefeito municipal, Joaquim Carlos Perota, para iniciar os trabalhos. Tá, Rafael. Uma boa noite a todos. Estamos aqui, mais uma vez reunidos para assistirmos essa audiência pública das metas fiscais e quero, como sempre, agradecer a sessão, aos vereadores da sessão desse espaço para que seja realizada essa audiência na pessoa do nosso presidente da Câmara, Marcos Martins. Então, o nosso prefeito, talvez por algum motivo ele viria, mas algum motivo tem uma reunião em Juiz de Fora hoje, estamos recebendo uns secretários de Belo Horizonte na FIENG, e talvez a reunião tenha se estendido mais tempo, então talvez não tenha dado tempo dele chegar. E é isso aí, vamos começar, a audiência, passar a palavra para Tiago. Então, Tiago, dá início à exposição dos trabalhos. Boa noite a todos. Boa noite. A audiência pública é para avaliação de metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2015, do município de Matias Barbosa. Por favor. O objetivo da audiência pública é demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2015, conforme disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, assim redigido. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida, no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais ou municipais. Artigo 4º. A Lei das Diretrizes Orçamentárias atenderá ao disposto do parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição e, parágrafo 1º, integrará o projeto de lei das diretrizes orçamentárias, anexo de metas fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais em valores correntes e constantes, relativas às receitas, despesas, resultado nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem e para os dois seguintes. Bom, eu peço desculpas aos senhores porque o escrito do layout numerário ficou um pouco pequeno,
né? A gente no computador acaba vendo de um jeito, quando vai para o slide fica de outro. Se você conseguir puxar um pouquinho para baixo, Bom, nesse primeiro quadro nós temos um comparativo da receita prevista com a receita arrecadada no primeiro quadrimestre de 2015. Então, primeiramente, nós temos as receitas tributárias. Prevista foi de R$ 1.178.672,25 e arrecadada R$ 1.033.418,78. As receitas de contribuição foi previsto R$ 143.067,65, arrecadada R$ 162.042,30. Receitas patrimoniais R$ 153.128,03, arrecadada R$ 89.512,62. Receitas de serviços, a previsão foi R$ 17.270,35 e arrecadada R$ 17.029,67. As transferências correntes, a previsão foi feita de R$ 15.140.956,91. Nós temos a dedução do Fundeb no valor de R$ 2.475.100,65, sendo a receita corrente, a transferência líquida, de R$ 11.405.057,48. Esse foi o valor previsto. Arrecadado das transferências correntes R$ 13.695.462,24. A dedução do Fundeb R$ 2.290.404,76. O valor líquido ficou em R$ 1.405.057. Desculpa, R$ 11.405.057,48. Abaixo nós temos outras receitas correntes, no valor previsto de R$ 241.088,85 e arrecadada R$ 150.825,51. Indenizações e restituições foi previsto R$ 3.656 e arrecadada R$ 20.925,65. Receita da dívida ativa foi previsto R$ 132.968,72 e arrecadado R$ 79.515,90. Receitas diversas R$ 59.936,13 e arrecadada R$ 6.668,85. Dando continuidade ao comparativo da receita prevista com arrecadado, nós temos a alienação de bens. A previsão era de R$ 39.960, não houve arrecadação. Transferências com convênio. A previsão no primeiro quadrimestre, R$ 1.425.840, não houve arrecadação. E operações de crédito, R$ 182.800 e não houve arrecadação. Então, no final, nós temos o total da previsão da receita como um todo, que era de 16.047.673,98 e o arrecadado efetivo R$ 12.857.886,36. Bom, nesse terceiro quadro, nós temos demonstrativos de despesas do primeiro quadrimestre de 2015. Será demonstrado nesse quadro gasto pessoal em encargos sociais, outras despesas correntes e despesas de capital. Vale ressaltar, senhores, que ali nós temos a coluna de empenhado e pago. O empenhado são as obrigações contraídas e o pago é aquilo que foi realmente pago. Então, nem tudo aquilo que foi empenhado no primeiro quadrimestre de 2015 foi efetuado o pagamento. Então, por isso essa diferença de valores, tá? Pessoal em encargos sociais foi empenhado R$ 6.783.712,35 e pagos R$ 6.158.998,07. Outras despesas correntes foi empenhado R$ 5.996.000
5.996.769,63. Foi pago o valor de R$ 3.641.835,18. E despesas de capital, R$ 259.623,45. E o valor pago, R$ 173.380,79. Abaixo nós temos o total do empenhado e o pago no primeiro quadrimestre do exercício de 2015. O total do empenhado foi R$ 13.040.105,43. E o valor pago, R$ 9.974.214,04. Nesse quarto quadro, se eu não me engano, deixa eu perder até a conta, o quarto quadro dos valores monetários, né, nós temos um comparativo das metas bimestrais de arrecadação. Então, no primeiro quadrimestre, o relatório que é fornecido para a gente, né, ele sai a arrecadação bimestral. Então, foi demonstrado no primeiro quadrimestre e no segundo quadrimestre, com um total abaixo. Então, no primeiro quadrimestre, nós tínhamos a meta de arrecadação de R$ 8.793.673,82. A receita arrecadada em janeiro e fevereiro foi, R$ 7.027.333,78. Então, nós tivemos a diferença, né, com déficit de R$ 1.766.344,04. Logo no segundo bimestre, nós tivemos a meta de arrecadação de R$ 7.264.000,16 e foi arrecadado R$ 5.830.552,58, prevalecendo novamente um déficit de R$ 1.423.447,58. Então, na linha abaixo, nós temos o total do primeiro quadrimestre, da meta de arrecadação, que era de R$ 16.047.673,98, e a receita arrecadada nesse primeiro quadrimestre, um total de R$ 12.856.886,36. Então, nós temos aí um déficit de R$ 3.189.787,62. Nesse quadro, nós temos a dívida consolidada, que é calculada nos 12 meses, né, de maio de 2014 a abril de 2015. Né? Vale ressaltar que o saldo devedor da dívida consolidada não corresponde a nem 1% da receita corrente líquida, que é de R$ 36.761.818,38, prevalecendo o saldo devedor, né, da dívida consolidada de R$ 508.043,22. As despesas com o pessoal, que é calculado no período de 12 meses, de maio de 2014 a abril de 2015, é calculado em cima da receita corrente líquida. Como foi dito no slide do quadro anterior, a receita corrente líquida é de R$ 36.761.818,38. A despesa com o pessoal correspondeu a um valor de R$ 19.388.801,19, prevalecendo a 52,74%. Nesse quadro, nós temos a aplicação de recursos próprios na educação, né, no primeiro quadrimestre de 2015. A receita base de cálculo, que são os impostos e as transferências, totalizando R$ 12.499.283,67. Né? Nós temos logo abaixo a aplicação mínima legal de 25%, que seria o valor de R$ 3.124.820,91. Nós tivemos um gasto nesse primeiro quadrimestre de 24,29%, prevalecendo o valor de R$ 3.037.211,69. Inicialmente, pode observar no quadro que não foi atingido o índice de 25%, mas em contrapartida, o saldo foi transferido, né, para a conta como determina a legislação. Então, nós temos um saldo em conta de R$ 122.646,25, correspondendo a 0,99% do valor. Então, o total aplicado nesse primeiro quadrimestre em educação, com o que foi gasto e o que está aplicado em conta, foi de R$
0,28%, prevalecendo o valor de R$ 3.159.857,94. Nesse slide nós temos as aplicações de recursos do Fundeb, no primeiro quadrimestre de 2015. Né? A receita base do cálculo do Fundeb foi de R$ 1.277.040,47. A aplicação mínima legal é de 60%, correspondendo ao valor de R$ 766.224,28. O valor aplicado no primeiro quadrimestre foi de R$ 888.143,57, correspondendo então a 69,62%. Então nós tivemos uma diferença de 9,62%, correspondendo ao valor de R$ 122.919,29. Por último, nós temos a aplicação em recursos próprios de saúde, como foi demonstrado na audiência pública de ontem. A receita base de cálculo, né, impostos mais as transferências, totalizando R$ 12.499.283,67. Aplicação mínima legal de 15%, R$ 1.874.892,55. O que foi gasto no primeiro quadrimestre, como foi dito ontem, 24,36%, correspondendo a R$ 3.045.855,82. Eu peço mais uma vez desculpa, provavelmente deve ter sido na hora de instalar o pendrive que desconfigurou. Então nós temos a diferença ali, né, do percentual que foi aplicado ao maior, correspondendo a 9,36%. O valor vai estar logo abaixo da palavra diferença, R$ 1.160.963,27. Essas foram as demonstrações dos gastos e receitas, né, no primeiro quadrimestre de 2015. Tá certo, Thiago. Eu não entendo hoje nenhum inscrito para fazer uso da palavra. Eu vou passar a palavra a algum vereador que gostaria de fazer uso da palavra. Falar o vereador Carlos Lopes. Eu não tenho questionamento nenhum a fazer igual no caso de ontem. Mas a cada dia que passa eu me preocupo mais. Hoje nós já vimos, a principal palavra foi déficit. A principal palavra que nós já vimos aqui hoje na explanação da nossa vida. E as receitas vêm realmente despencando. E nós sabemos que ainda, nos primeiros meses, as receitas são melhores. Né? Então fica mais fácil você efetuar os pagamentos, manter os índices, cumprir a lei de responsabilidade fiscal. E eu sei que caminho as prefeituras vão tomar daqui para frente. Porque eu continuo dizendo que a nossa teria que ser a última prefeitura a dar o grito, né? De aperto, de dinheiro não dá, né? Esse índice pessoal estourando aí, né? Então, nós ouvimos falar também, isso aqui foi empenhado, mas não paga, empenhado, mas não paga. A gente que não tem a contabilidade na mão, que não está ali aos nossos olhos de chegar e falar, deixa eu ver isso aqui, como é que é isso aqui? Explica isso aqui. E a coisa muda muito, um ano para o outro, só aumenta do mandato para o outro. Eu entendo que nas dificuldades nós somos obrigados a dar as pedaladas. A famosa pedalada, né? Pedaladas fiscais. Qualquer um daria numa administração. Espera, eles mais lá para frente tem um recurso. Mas uma hora essa pedalada aparece. Não é? E a hora que ela for aparecer, vai caminhando no final do ano, a coisa vai cada vez se complicando. Eu acho que é motivo sim de preocupação. Não com a nossa prefeitura, não é? Mas com todas elas e até com o país. Entendeu? Mas cada um, é aquilo que eu falo sempre, cada um tem a forma de ajudar, cada um do seu jeito, mas tem. Não é? A preocupação de todos. Eu quero dizer também que a Lília manda uma, não é? Manda para nós aqui, diminuindo a nossa receita.
Quer dizer, pelo amor de Deus. É só acompanhar. Não é? Daí vai acontecer de novo, acontece todos os anos. Aí eu comentei com eles aqui. Eu falei, isso aqui é como enchente. A hora que a nossa Câmara estiver sufocada, o resto já morreu tudo. Já morreu todo mundo. Não sobrou mais nada não. É como enchente. Eu quero chegar ali no Maria Célia, aqui no centro foi tudo embora. Não é? Porque nós é um percentual. Não é? Quando diminui a nossa arrecadação, diminui a nossa devolução no final do ano. Continua a prefeitura perdendo. Não é? É a viúva mesmo, de todo jeito. Não. É só para não dizer que ninguém comentou, eu fiz esses comentários aqui. Tá? Mas é motivo de preocupação, sim. A verdade é essa, que nós todos. Falou, presidente, obrigado. Nada, vereador Carlos Lopes. Como sempre disse, Vossa Excelência que sempre traz para cá os debates, sempre essa voz da experiência aqui, dessa vida já do Executivo e trazendo sempre esse trabalho aqui para o Legislativo. Também eu iria citar, vereador, justamente essa queda, né, Tiago? A gente já vem conversando com o Guilherme também da nossa contabilidade. Nós fomos, não foi totalmente de surpresa, né, Lília? Porque a gente já sabia, já vinha acompanhando até das outras audiências públicas, que uma hora a coisa ia chegar aqui no Poder Legislativo. Então, e chegou agora. Nós já efetuamos, até já encaminhamos os cortes lá para o Executivo e esperamos, Tiago, na elaboração da LDO, agora com o Guilherme, a gente, se seguisse aquela LDO, como é tão complicado, Carlos, como a gente viu, se seguisse a gente já estava projetando uma LDO de 3 milhões e 100. Aí chegou o corte de 2 milhões e 500. A gente já projetando para o ano que vem uma LDO de 2 milhões e 100, basicamente. Nós vamos sair de 250 mil para talvez 150 mil mensal de repasse. Então a gente viu que realmente, de um ano para o outro, o Poder Legislativo está arriscado a perder quase 1 milhão. Então é difícil a situação do país, é complicadíssima. A gente está vendo a guerra que foi no Congresso, esse ajuste fiscal por parte do governo e por parte do governo federal e que vai arrastando os estados e principalmente os municípios que são, né, o nosso vice-prefeito aqui não deixa mentir, que são os mais, vamos colocar, os mais fraquinhos, quem realmente sofre na ponta ali. Nós, vereadores, o prefeito e vice-prefeito, vocês, quanto secretários, então a coisa vai apertando de uma tal forma, conversando com o Joaquim na semana passada, a respeito até dos cortes, ele disse, né, seu Perota, que já não tem mais como cortar. Vai chegar um momento que vai ter que paralisar serviço. Eu acredito, não só como aqui em Matias, como o vereador Carlos Lopes disse, mas eu acho que todos os municípios, se não houver de fato uma paralisação, chegou no limite. Se o governo federal, onde a gente vai sempre nos congressos, 3 anos a gente foi no congresso da MM. Qual que é a principal pauta? A reforma, não a tributária, o Pacto Federativo. A reformulação do Pacto Federativo. Se a União não colocar mais dinheiro, né, não dividir mais o bolo, né, pastor? Os municípios vão continuar do jeito que está. E cada vez mais difícil. A saúde tendo que colocar 30%, onde era para colocar 15%. A educação levando os 25%. O repasse da Câmara, mais as despesas correntes e o investimento. É onde a gente está ficando para trás na questão dos investimentos. Então, se não houver por parte do governo federal, o governo federal tem também agora, como a gente está vendo, as suas crises, mas ele ainda que pode auxiliar as prefeituras, os municípios. Se não for por ele, quem vai salvar os municípios? Não tem como. Imposto, todo mundo já está, falar em aumentar a carga tributária, já falar isso aí, na realidade, quem que vai querer pagar mais imposto? Com tanta taxa, tanto imposto para pagar. Então, os municípios vão ter que fazer novamente esse apelo. Eu peguei aqui no microfone justamente para falar o que vocês disseram agora. A preocupação do prefeito diária, eu estou lá ao lado dele, a preocupação e a preocupação de um aumento, que venha qualquer aumento sobre uma folha de pagamento, que seja de 1%, o índice ali, que é de 52,74, vai para ultrapassar os limites possíveis, que são dados como possível. Então, e agradecer também, parte do Executivo, as palavras de um modo jogoso que o Carlinhos sempre fala e tudo, e coisa,
Por quê? Porque, é como ele falou, tem prefeitura aí fechando quarta-feira e abrindo a segunda aqui, próximo. Então, a dificuldade está muito grande. E a minha preocupação, ao ver isso tudo, assistindo isso tudo, é de o próximo ano nós temos aí um problema muito sério. Sim. Sério, as coisas vão se agravando e eu já soube que até em Juiz de Fora, um comentário que eu faço aqui, estamos pessoas até esquecendo a parte política entre amigos, que em Juiz de Fora agora minha filha trabalha lá, meu genro e tudo, que está difícil de receberem pagamento agora mês de julho já. Está com dificuldade. Então a gente está de fato mesmo caminho passando por uma fase muito difícil. E o nosso filão de ouro, que foi causado pelo Carlinhos, é onde eles estão tendo que reverter mais impostos possível, foram os mais taxados, que é a Natura, que é esse pessoal do Parque Sul. Pois é. Então a gente fica preocupado com isso, muito preocupado mesmo. Muito. Né? Então tá, gente, a gente fica assim, né? Vamos ver o que pode acontecer. Vamos pedir a Deus que as coisas melhorem, né? Só ele. Eu vou voltar um minuto. Sim. A gente olha e vê que tudo vai arrebentar em cima do funcionário. Você não viu da saída, né? Em cima do funcionário, não só o municipal, o nosso funcionário público, é na indústria, tudo em cima do funcionário. À medida que o pessoal vai ficando desempregado, vai ficando sem arrecadação, sem rendimento mensal suficiente, deixa de gastar, o dinheiro deixa de circular. Então isso aí é uma marcha ré, sem fim. Você está dando uma marcha ré até sem olhar para trás, você está indo, né? E outra coisa, quando teve a emenda 29, que era para regulamentar essa saúde, o governo federal ficou só com o PIB, mas a variação do PIB, que é quase nada ou até negativo. Então o governo federal não põe nada na saúde. Então, nas conversas que a gente às vezes tem com alguém que entende bem da saúde, alguns especialistas aí a nível estadual, eles falam, o que falta na saúde é o dinheiro do governo federal. Não está vindo. Entendeu? Você olha aqui o nosso exemplo. Passou ontem ali 26% na saúde, não foi? Se não me engano, acho que 26%. Ontem. Foi. Mas a gente sabe que é 30%, é 29%, é 31%. Na hora que chegar no final do ano, a gente sabe que é isso. E seria 15 a 17, né? 15, né, Lili? 15. Você calcula que só a saúde, quanto ela leva mais? Ela leva mais 15%. Você calcula 15% nesse orçamento nosso, quanto de folga daria se gastasse só 15% da saúde? Entendeu? Então a saúde não é para dar lucro, na minha opinião, acho que na opinião de vocês todos. Mas à medida que ela está caindo ladeira abaixo, ela vai puxando o resto. Ela vai levando tudo. Vai? Não é verdade? À medida que ela vai descendo, ela vai puxando. A aplicação da saúde foi de 3 milhões e 45 mil. Pois é, mas eu deu 26% já? Ontem aqui no de gasto para a saúde. 4,36. Hein? 24,36. Pois é, mas a gente sabe que ela chega em 29%, 30% no final do ano, não é, Lívia? Não é isso, Lívia? Não é isso? Vai mais. Né? Pois é. Então eu acho que é o seguinte, é a saúde que puxa tudo. Entendeu? Se o governo federal, estadual, desse pelo menos um jeito nessa saúde, fizesse com que os municípios gastassem só o que é de obrigação, ajudaria muito, ajudaria demais mesmo. Né? Será que não tem ninguém enxergando isso? Não. A gente fica muito preocupado. E a cada dia a saúde precisa mais, né? E às vezes não dá para se atender tão bem quanto se quer, né? A gente tem vontade de atender melhor, não tem jeito. E também, quanto melhor você atende, maior o número de usuários. Não tem. Não é? Se você for olhar a quantidade de consulta por mês, ultrapassa o número de pessoas no município. Porque eu sempre falo isso, Carlinhos, o meu doente sempre está pior do que o seu. Se eu chego com a minha mãe, alguém da minha família lá para ser atendido, e tem um lá quase morrendo, sendo ressuscitado, eu chego com a minha mãe com febre, eu quero ser atendido primeiro. A minha mãe tem que ter preferência, entendeu? Um negócio assim, como você não entende. Eu ainda digo mais, se não é plano de saúde, como é que ficava a saúde? Tem muita gente que qual é o plano de saúde? Acho que até mais de 50% hoje tem plano de saúde. Já pensou se cai todo mundo no SUS? O próprio plano de saúde também está difícil o atendimento. Não, o atendimento ainda vai e o valor dele. O valor. Cada vez aumentando mais. Você chegou nos 60 anos, passou 59, mais velho. é quase R$1.000. Eu então já estou lá em cima. Mas é isso, presidente.
Dado Tá certo. o tempo aí. Mais alguma coisa, Tiago? Então, um abraço, obrigado. Perota. Tá certo. Então, vamos finalizar. Solicitar ao senhor secretário de fazer a chamada final dos senhores vereadores. Carlos Antônio de Castro Lopes, Evandro José Clóvis, João Joaquim Benedito, Marcos Martins, Presente. Otávio Júlio, presente. Pedro Adélio, presente. Renato Augusto, Rita Witt. Agradecemos a presença de todos. Declaro encerrada a presente reunião.